Oi, tudo bem? Voltando aqui para trazer para você destaques no cinema e também no streaming. Para quem gosta de terror, prato cheio chegando. Estou falando do filme A Maldição do Queen Mary, uma produção norte-americana de terror que é dirigida por Gary Shore e que traz no elenco a Alice Eve, Joel Fry e Neil Hudson. Eles vivem uma família que entra no icônico navio Queen Mary, que foi frequentado por gerações lá de ricos e famosos. O filme começa apresentando lá uma situação trágica no início de 1938, mais ou menos, e a partir daí vai se contando a história do navio. Muito terror, muito susto, sobrenatural, né? E imagens super interessantes, aí mesclando algumas coisas de arquivo, mostrando que o navio era frequentado por Winston Churchill, por Fred Astaire, por Alfred Hitchcock, entre outros, né? Mas se prepare, porque tem aí sim susto para quem gosta realmente de terror. O Queen Mary, navio excepcional, teve esse passado de terror aí, e para salvar o filho, que é quem dá aquela trama maravilhosa, né, de suspense e terror, a mãe e o pai vão fazer qualquer coisa para que o jovem retorne a ser o que era. Sem mais spoiler, A Maldição do Queen Mary, para quem gosta de terror com alguma história interessante. Já que estamos em época natalina, nada melhor do que trazer a temática até o cinema. E tem muita produção. O destaque nessa estreia é Uma Carta para o Papai Noel, produção brasileira e mais ainda, uma produção feita por gaúchos. A direção é do talentosíssimo Gustavo Espolidoro, que reuniu aí um elenco de jovens e de adultos. Destaque para Tótia Meirelles, José Rubens Chachá e Poli Marinho, para contar uma história que envolve aí amor, paz, desejos, sofrimentos, abandonos, né? Jonas e as crianças de uma casa de acolhimento já não ganham presentes no Natal e se sentem abandonados. Por outro lado, tem um Papai Noel que também está desiludido. Bom, tudo que acontece é para mudar essa perspectiva, tanto dos jovens que se sentem abandonados, quanto do Papai Noel que já não vê o sentido lá do que ele está fazendo. Então, prepare-se para a reviravolta natalina nessa produção, Uma Carta para o Papai Noel, dirigida pelo talentoso Gustavo Espolidoro, mostrando aí a potência da realização do cinema brasileiro, feito aqui no Rio Grande do Sul. Ainda falando de produção brasileira, se você gosta de comédia, vai assistir Tá Escrito. Comédia que tem aí momentos picantes, fortes, mas é comédia, enfim. Tá dirigida pelo garoto que explodiu aí com a gente no Festival de Gramado, mostrando alguns de seus principais talentos também na direção há alguns anos, e agora ele traz aí a Larissa Manoela, o André Luiz Frambach e a Caroline Dalla Rosa para contar em Tá Escrito, mostrar, né, um universo aí que envolve relacionamentos, envolve questões muito atuais e também um pouco de previsão astrológica. Então, prepare-se aí para rir, para ter algumas relações da sua vida e da vida de quem você conhece com esses personagens que transitam aí com a maneira muito capaz que o Matheus Souza sabe colocar os personagens na tela. Então, Tá Escrito, uma comédia brasileira que pode ser vista aí por adultos e jovens a partir dos 12 anos. 92 minutos de uma narrativa humana, pessoal e muito cômica no final. Mas se você gosta de terror, voltando ao tema, mas com algum
animal forte nesse universo, não deixe de assistir Godzilla Minus One. É uma produção japonesa. Godzilla é um personagem já mundializado, né? Aquele monstro enorme que já lutou até com o King Kong. E agora nessa produção japonesa, ela vem exatamente para marcar 70 anos do icônico monstro Godzilla. Então é um filme homenagem aí a esse personagem, né? A produtora japonesa é a mesma que lançou o filme em 1954. Então, assim, lá foi considerado um sucesso, né? Principal expoente desse gênero no Japão e depois exportado para o resto do mundo. Nesse filme, o Godzilla ressurge e parece estar querendo acabar com tudo ao seu redor. Tem aí um pouco dessa estética oriental do cinema, relembrando algumas das produções que a gente via há algumas décadas, mas, logicamente, aproveitando-se da tecnologia contemporânea para trazer de novo esse setentão na tela para quem conhece reviver aqueles momentos e quem não conhece começar a conhecer esse personagem que deve acompanhar ainda por muitas gerações. São pouco mais de 2 horas de duração e é o filme mais longo da franquia, junto com o Final Wars, aquele de 2004. Então, se você gosta do gênero, prato cheio para você, Godzilla Minus One. E para você resgatar o universo do streaming, tenho aqui uma dica que, na verdade, surgiu na semana passada. Mas semana passada eu trouxe para você aqui as questões relacionadas ao assassinato do John Lennon, lembra? Filme que está aí no streaming também e que tem uma força narrativa muito importante. Só que agora, naquele momento, estava sendo apresentado também um outro filme numa outra plataforma. Agora estou falando da Netflix e o filme é O Mundo Depois de Nós. Não podia deixar de falar desse filme, que muita gente já tem visto, já está comentando, está causando aí nesse universo cinematográfico. Uma produção que tem os Obama, né? O ex-presidente dos Estados Unidos e a sua esposa como principais produtores. A direção é de um jovem norte-americano de 46 anos, o Sam Esmail, e eles reuniram Julia Roberts, Ethan Hawke e Mahershala Ali, 3 grandes potências em atuação, para contar uma história inspirada num livro homônimo, né, do Mundo Depois de Nós, escrito por um outro norte-americano, Rumaan Alam, em 2020. Aí é a história de 2 famílias que precisam lidar com fenômenos estranhos que acontecem próximo a eles e também no universo um pouco mais distante, fenômenos que começam a se manifestar no meio de um apagão de energia inexplicável. Tem aí um drama forte, tem um olhar sobre o presente e o futuro, sobre as relações sociopolíticas e econômicas. Um filme que merece que você dê tempo para ele e depois tome tempo para pensar nele também. Então é isso. Aqui algumas dicas para você neste final de ano que está chegando, com produções do cinema e no streaming. Agora, estou saindo de férias, mas retorno no início de janeiro, já com os prêmios principais do cinema começando a se perfilar aí e grandes produções que vêm para as telas, para as telinhas e para as telonas. Vai lá, assiste e me fala. Tchau!